pessoal, estamos aqui na nossa quarta aula de Direitos Humanos e Desenvolvimento Humano. Hoje a aula será gravada, estamos em modo assíncrono. As 3 aulas passadas foram síncronas, mas estão disponíveis, gravadas no módulo PVAI do aluno. É só acessar o seu PVAI, certo? E lá tem, clicar em aula 1, aula 2 e aula 3, você tem acesso ao vídeo, não é? É só clicar em visualizar, que vai abrir uma tela e você vai conseguir visualizar a aula. Bom, eu deixei uma atividade para vocês, não é? Deixei 2 vídeos muito interessantes, na minha opinião, muito interessantes, que eu escolhi dentre vários, onde nós podemos verificar alguns acontecimentos que caracterizam os direitos humanos. Nesse momento, nessa primeira parte do nosso curso, nessa primeira metade, nós precisamos entender, compreender a concepção, a gênese dos direitos humanos. Entender muito bem, porque não só neste momento no Brasil, mas em outros momentos também, essa concepção, sobre essa concepção houve muita confusão, não é? Houve um processo de certo modo, de desconstrução da real concepção de direitos humanos. E a partir dos vídeos que eu deixei para vocês, fica bem claro que, pelo menos, deixa-se uma pista, uma indicação, um indicativo, indícios muito fortes sobre o nascimento dos direitos humanos a partir de uma ação opressora de autoridades. Eu posso falar do Estado, sim, mas o modelo que nós consideramos hoje é o Estado democrático de direito, Estado democrático principalmente, uma vez pautado em regras, não é? Senão eu entendo que a democracia fica comprometida, e aí, dependendo do conteúdo dessas regras, nós podemos avaliar se há uma democracia ou não, efetivamente, né? Então, há muitos detalhes a serem verificados para poder se classificar um Estado como democrático. E aí o exemplo que nós colocamos para vocês nos vídeos foi justamente o exemplo do Holocausto, né, do Holocausto. O Holocausto é um evento terrível, não é? Inominável, que deixou marcas profundas, tanto no povo alemão como principalmente no povo judeu. Incentiva o processo de criação de um sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Então veja que nasce a partir, os direitos humanos nascem, e aí eu estou falando especificamente a declaração, que nós estudaremos nas próximas aulas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nasce tendo como estopim a Primeira e Segunda Guerras e o Holocausto, que fez parte da Segunda Guerra Mundial. E aí são eventos que eclodem a necessidade imperiosa de intervenção dos países de forma conjunta, no sentido de proteger, de criar uma proteção sobre os direitos humanos, para extirpar de uma vez por todas esse interesse de alguns em tornar o homem como coisa, como objeto, ou em sempre tentar iniciar e consolidar um processo de coisificação do ser humano. Então, a intenção foi justamente aparar essas arestas e evitar, impedir a ação dandesca, a ação absurda, obtusa de alguns estados em face, certo, da proteção do indivíduo, seja ele quem for, se é judeu, se é alemão, não importa, certo? O que vai ser erigido a partir, o criado a partir de um sistema de proteção universal dos direitos humanos é justamente a pessoa humana, só ela que existe independente da origem dela, para que fique de uma vez por todas a pessoa humana protegida efetivamente de qualquer percalço, qualquer problema, qualquer intencionalidade malfazeja, digamos assim, intencionalidade equivocada, digamos assim, para ser bem eufemista, né? Bem leve, bem soft, né? Esse processo. Mas é isso. Então acho que esses vídeos são esses. Ainda há prazo, né? Ainda acho que eu marquei até 11h59 da noite de hoje para vocês fazerem os comentários a respeito desses 2 vídeos. Faz parte da primeira nota. Esses comentários fazem parte da primeira nota.
De hoje a 8 dias, nós teremos a primeira atividade nossa, fechando essa primeira nota, fecha essa primeira nota, e aí nós teremos a nossa primeira atividade pronta, tá certo? A segunda atividade em agosto, a terceira em setembro, e a gente finaliza o curso. Então peço encarecidamente a vocês que não participaram das aulas síncronas, que assistam às aulas. Não é um conteúdo difícil, não é um conteúdo complexo. Eu entendo como um conteúdo bastante prazeroso de estudar, de compreender, e depois nós vamos concatenar isso com a gestão pública, com as políticas públicas, e aí porque essa tarefa de concretização dos direitos humanos no dia a dia, na ponta, fica sob a responsabilidade da gestão pública, né? do Estado, tá certo? Do Estado, principalmente. Então, assim, eu queria também começar hoje, né, além desses comentários preliminares, falando sobre o mito da igualdade, não é? Porque diante de todos esses fatos que eu falei para vocês, a busca de deixar muito claro nas 4 linhas do Estado democrático, deixar bem claro que Estado é Estado e cidadão é cidadão, e um respeita o outro, sem ultrapassar limites. E se ultrapassar limites, há um sistema de punição, há mecanismos de punição, de correção desse processo, né? Como suporte e viga mestra desse processo está a igualdade. Todos são iguais perante a lei. Só que dizer, nós falamos isso nas aulas passadas, dizer que todos são iguais perante a lei torna-se, não diria inócuo, mas ineficiente, plenamente ineficiente. Não chegou a uma plenitude de eficiência, infelizmente. Esse é um fato. Então, posso chamar de mito da igualdade, né? Nós temos uma igualdade formal, que a lei expressa muito bem, deixa muito claro que há uma igualdade formal, e temos uma igualdade material a ser atingida. O que significa isso? Significa que nós temos a garantia na lei, que há uma igualdade. Isso pode ser buscado, é objeto de luta, né? E uma igualdade material a ser buscada, a ser concretizada, que é onde vai incidir especificamente a gestão pública nessa seara. Portanto, quando eu falo que há um mito da igualdade, significa, certo, que se fala muito que todos são iguais, mas se esquece de falar da efetividade dessa igualdade. É preciso ter essa efetividade em face dessa igualdade, senão se torna inócua essa diretiva formal prevista nas nossas constituições pelo mundo afora e na nossa aqui brasileira, certo? Isso está incorporado no nosso ordenamento jurídico. Agora, é preciso ter-se muito claramente que há necessidade de ações concretas do Estado em prol da concretização e da chegada nesse patamar de materialidade, certo? Da igualdade, ou seja, da concretização da igualdade. Portanto, há uma espécie de mito nesse sentido, certo? E não é possível, consequentemente, realizar políticas para os iguais, certo? De forma igualitária. O que é que eu quero dizer com isso? Significa que, diante das diferenças que a sociedade possui, que são concretas, são visíveis, são palpáveis, eu não posso estabelecer parâmetros de política de forma igual. Porque há uma falta de isonomia na sociedade. Há a pessoa que não é deficiente e há a pessoa que é deficiente. Há a pessoa que é católica, há a pessoa que é evangélica, há a pessoa que pratica outros cultos sem nenhum problema. Então, como é que eu devo tratar, né? No caso de se ter uma religião específica, tratar de forma igual. Há necessidade de estabelecer políticas diferenciadas? Aí é preciso diagnóstico, formação de um banco de dados, certo? Ter-se informações para saber como estão essas diversas denominações, para verificar de que modo eu posso reequilibrar as forças. Reequilibrar. Essa é a função nossa enquanto Estado, reequilibrar essas forças, buscar isonomia, o Estado atuando onde há mais vulnerabilidade.
né? Essa questão da deficiência mesmo, o acesso à mobilidade urbana, né? De que modo o cadeirante tem efetivamente mobilidade urbana. Eu posso tratar a pessoa que não tem problemas, que não tem deficiência, da mesma forma que um cadeirante? Claro que não. É isso que eu quero falar. A sociedade ela é desigual na sua essência. Ela é desigual. Portanto, eu tenho que adotar políticas que se adequem, que sejam moduladas conforme essa desigualdade. Tratar os iguais como iguais, os diferentes como diferentes. Não dá para tratar todo mundo de forma igual. Há um mito da igualdade nesse sentido. Uma vez que eu considero todos iguais, mas não são iguais. De fato não são iguais. De fato não são iguais. São diferentes e enquanto políticas, enquanto output, enquanto saída do Estado, produção de políticas públicas, eu tenho que considerar esse fato, né? Essa constatação, certo? Sem dúvida alguma tem que ser realizada. Portanto, um balizamento nosso para toda a nossa disciplina é que a igualdade é um mito, da forma como ela está posta na lei, ela precisa ser praticada, concretizada. É essa a árdua tarefa do gestor público. Essa é a árdua tarefa. Portanto, nós vamos aprofundar mais um pouco ao longo da disciplina, vamos sempre voltar a falar sobre igualdade, sobre desigualdade, sobre os processos heterogêneos existentes na nossa sociedade. Uma sociedade tão diversa, tão diferente e que precisa aparar e reparar alguns atos de injustiça. Então vamos agora complementar a aula de hoje. Veja, as aulas à distância, né, essas aulas à distância, elas precisam servir como um apoio, principalmente um apoio, uma vez que não dá para você ficar 4 horas em aulas virtuais. Não há esse modelo, ninguém passa 4 horas, né? Nossa disciplina é uma disciplina de 4 créditos, 60 horas. Então eu vou trazendo atividades complementares para somar essa carga horária, para não ficar tão cansativo para vocês e para mim também, porque é muito cansativo você passar 30 minutos, 1 hora numa aula à distância é equivalente a quase 4 horas mesmo, de cansaço, muito mais, porque não há contato nenhum, não é visual e tal. Estamos aqui olhando para uma câmera. Então vamos continuando, eu vou projetar um material para vocês. Qualquer dúvida, pessoal, deixa no chat. Deixa a dúvida no chat, tá certo? No chat do YouTube, no link que eu estou deixando para vocês, ou deixa no chat do próprio PVAI, certo? Deixa no chat do próprio PVAI e eu respondo, eu visualizo toda semana, eu acesso e a gente vai conversando, né? Conversando, e nas aulas síncronas a gente pode aprofundar também, né? Ao vivo, essas dúvidas. Só lembrando, hoje nós temos a atividade, né? Os comentários aos 2 vídeos que eu deixei para vocês. Tá no PVAI o link para a resposta. A atividade é feita no próprio PVAI. Semana que vem teremos a atividade que fecha esse ciclo da primeira nota. Tá ok? Então, para complementar a aula de hoje, nós vamos falar um pouco da criação do sistema de proteção dos direitos humanos. Diante de todos os fatos ditos até agora, né, os fatos históricos, toda a construção de uma consideração especial, específica aos seres humanos, a fundamentação do merecimento dessa consideração específica, uma vez que no passado, não só no passado, mas hoje ainda, mas no passado existia um recrudescimento, uma espécie de consolidação, de que havia estamentos na sociedade, havia caixas na sociedade, de modo que os cidadãos eram diferentes. Havia cidadãos e havia pessoas que não eram cidadãs de forma alguma. Não tinham acesso a esse cabedal de direitos, não tinham acesso a esse conjunto de direitos. Então havia pessoas que tinham acesso, havia pessoas que não. Então havia pessoas privilegiadas. Hoje a ideia justamente dentro desse paradigma da igualdade formal, é que todos tenham acesso igualitariamente, embora nós saibamos que na prática não tem acesso, né? A gente vai, no decorrer da nossa disciplina, a gente vai tratar sobre isso. Então, de fato, não se tem uma concretização plena do acesso a esses direitos. A questão não é concessão dos direitos, que já é uma luta, você reconhecer um direito. A outra luta maior ainda, mais hercúlea ainda, é justamente concretizar esses direitos, torná-los de verdade, palpáveis,
para os seres humanos. Então é fundamental isso. Agora, no ápice desse processo está a formação do sistema de proteção dos direitos humanos, a formação de um sistema para a proteção da pessoa. Por que isso foi necessário? Porque há violações. Só se cria um sistema para a proteção de direitos quando existem violações. Violações que são contumazes, que ocorrem periodicamente. E, na verdade, esse sistema de proteção ele é resultado de duas guerras mundiais. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, teve o Holocausto nesse ínterim, nesse processo, além dos processos de violação mais regionais, na África, na Europa, aqui na América Latina, que já existiam esses processos mais esporádicos, mas estamos falando de duas guerras que culminaram e que resultaram na formação desse sistema que tem como seu topo principal a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um passo fundamental, um passo importante, porém não suficiente ainda para que se transforme a igualdade numa realidade efetivamente. A existência de órgãos, a existência de organismos de proteção é fundamental. Por mais críticas que nós tenhamos, e eu tenho diversas críticas em relação a esses organismos, mas eu acho que há um contexto, eles não existindo, e um contexto eles existindo. Eles existindo, existe um contexto para nós reclamarmos, nós buscarmos a concretização deles. Eles não existindo, existe já um contexto na busca de criá-los. Portanto, a existência deles não significa que há perfeição do sistema, certo? Então, assim, a implementação de um sistema internacional de defesa, de proteção dos direitos humanos passa por um processo de implementação gradual, mas é uma implementação gradual pautada na internacionalização dos direitos humanos. Como eu disse nas aulas passadas, a intenção dos direitos humanos, a intenção de tornar a pessoa como ente protegido universalmente é um processo de internacionalização, respaldado numa intencionalidade de universalização. Universalização da pessoa como entidade receptora de direitos e merecedora de proteção em qualquer nação. Seja no Oriente, seja no Ocidente, seja no Norte, seja no Sul do nosso planeta. Certo? Então, nós tivemos dois momentos importantes, a criação da Liga das Nações, logo depois aí da Primeira Guerra Mundial e da Organização Internacional do Trabalho, que antecedem a própria Organização das Nações Unidas, criada lá em 1945, em São Francisco, na Califórnia. Portanto, nós temos esses precedentes que são o núcleo desse processo de criação. Então, a finalidade da criação da ONU é justamente a proteção em face de conflitos. Quando eu falo aqui com vocês que existe uma desconstrução acerca da gênese dos direitos humanos, o cara vai na imprensa e diz, olha, direitos humanos é coisa de bandido. Isso não é verdade, porque a gênese não foi essa. A gênese não foi essa. Isso pode ser até uma decorrência, mas isso não foi a gênese. A gênese foi justamente a proteção do cidadão do próprio Estado. O Estado era o grande algoz. Ainda o é. Quando você pensa detalhadamente na não realização de políticas públicas, no não cumprimento de metas coletivas, né? Você vê que realmente o Estado continua sendo o algoz. E aí quando chega ao ápice de uma guerra, onde se mata muitas pessoas, onde muitas pessoas morrem nesses conflitos irracionais, nós temos uma clareza muito forte da violência, da virulência do próprio Estado. Né? Então a ONU é criada justamente para evitar novos conflitos. Evitar os conflitos. Já havia duas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, outros conflitos regionais, então era necessário tomar uma providência em busca da pacificação. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos tinha como finalidade essa pacificação. Essa pacificação. Então não adianta estigmatizar os direitos humanos como coisa de bandido. Não. Direitos humanos é a busca da pacificação mundial. A pacificação mundial diante de guerras, diante de conflitos sérios que mergulharam
certo? As sociedades em crises, um conjunto de mazelas muito fortes, né? Então, as guerras mundiais impulsionaram a necessidade de formação de um direito humanitário universal. Esse era o cerne. Esse era o cerne. A formação de um direito humanitário universal. A busca de criação de um direito que ligasse todos os povos e que tivesse em seu centro a pessoa humana, sendo repetitivo no sentido de reverberar e demarcar a humanidade da pessoa. Por isso que nós dizemos assim, olha, a proteção da pessoa humana. Vocês vão encontrar nos livros e nos textos que eu deixei para vocês, não é? Lá que é a proteção da pessoa humana. Se é a proteção da pessoa humana, mas professor, é repetitivo, porque pessoa é humana, sim, mas durante muito tempo a pessoa não foi considerada humana. Historicamente, nós vimos que a pessoa, como escravo, como índio, como quilombola, era considerado como coisa, como objeto. E aqui está muito claro, a proteção da pessoa humana. E toda pessoa tem características de humanidade. Tem características de humanidade que a torna, digamos assim, algo especial e que precisa de proteção. Claro que nós precisamos avançar, certo? Em termos de justiça ambiental, inclusive. Isso é um tema que nós vamos discutir mais à frente. Então, toda nação tem a obrigação de respeitar os direitos humanos de seus cidadãos e de que todas as nações e a comunidade internacional têm o direito e a responsabilidade de protestar se o Estado não cumprir suas obrigações. Era essa a decorrência da formação da ONU. Dizer que toda nação tem a obrigação de respeitar os direitos humanos. Direitos humanos que tinham como objeto a proteção da pessoa humana, de seus cidadãos e de todas as nações e a comunidade internacional têm o direito e a responsabilidade de protestar, o dever de protestar se um Estado não cumprir suas obrigações. A questão era punir o Estado pelo não cumprimento das suas obrigações. Essa era uma questão central na formação de um sistema internacional de proteção dos direitos humanos, do direito da pessoa humana. Então, direito internacional dos direitos humanos era o direito que estava sendo formado a partir desse sistema de proteção dos direitos humanos da pessoa humana. Um sistema de normas, procedimentos e instituições internacionais desenvolvidos para implementar esta concepção e promover o respeito aos direitos humanos em todos os países, em âmbito mundial. Esse processo de universalização deveria ser concreto, influenciando os ordenamentos jurídicos internos dos países, influenciando as leis internas dos países, buscando criar leis protetivas internas, e aí você sai de um plano internacional de proteção da pessoa humana de forma geral, para um plano nacional ou regional de proteção dos cidadãos daquela localidade. Então a pessoa passa a ser sujeito de direito internacional. Isso é um avanço do ponto de vista jurídico muito forte, que dá instrumentalidade para os países criarem políticas públicas direcionadas para o cumprimento desses direitos humanos. Agora, é preciso dizer que todo esse processo passa por uma base cujo teor tem como princípio a relativização da soberania dos Estados. É preciso dizer que os Estados abrem mão um pouco dessa soberania em prol da proteção da pessoa humana. Uma vez que você diz que tem um sistema e considera e reconhece esse sistema internacional de proteção dos direitos humanos, consequentemente você está admitindo que o seu poder não é supremo. O seu poder não é supremo. Se não é supremo, alguém poderá ter a prerrogativa, em determinadas circunstâncias, de dizer o direito. De dizer de quem é o direito, certo? Ou qual seria a decisão mais justa, a busca de uma justiça humanitária. Né? A base do sistema é a relativização da soberania dos Estados. Esse é o processo. Uma vez que o Estado se demonstrou irresponsável na Primeira e Segunda Guerra, é necessário ter um coadjuvante, alguém que medie esse processo e que diga efetivamente, em determinadas circunstâncias, é importante ressaltar isso, não é em todas as circunstâncias, em determinadas circunstâncias, de que é o direito. É claro que esse sistema não vai atuar sempre, vai atuar quando houver violação denunciada, comprovada, havendo violação, ele atua.
Não havendo violação, é a soberania do Estado que impera, tá certo? Então, todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, todos estão interconectados, interdependentes. Eu não tenho um direito Y melhor do que um X, eles são indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos globalmente de forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase. As particularidades nacionais e regionais devem ser levadas em consideração, assim como os diversos contextos históricos, culturais e religiosos, mas é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, independentemente de seus sistemas políticos, econômicos e culturais. Então, todos os direitos humanos são vulneráveis, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos globalmente de forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase. As particularidades nacionais e regionais devem ser levadas em consideração, assim como os diversos contextos históricos, culturais e religiosos, mas é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, independentemente de seus sistemas políticos, econômicos e culturais. Veja esse processo, e aí eu destaco as características dos direitos humanos como universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. Universais porque se aplica a todo cidadão no mundo inteiro, a todos os sistemas legais. Deve ser assim. Indivisíveis. Não há como segmentar um direito humano ser melhor do que o outro, certo? Uma segmentação dentro do próprio sistema. Não. Interdependentes. O cumprimento de um depende do outro. Interrelacionados, o direito à vida está ligado à liberdade, está ligado ao direito à moradia, direito à água, direito ao saneamento, estão interrelacionados. É um sistema. Estou falando de um sistema aqui. E se eu estou falando de um sistema, estou falando de uma rede interconectada, entrelaçada. Ok? Agora, inicialmente foram criados 5 órgãos fundamentais na ONU, na a Organização das Nações Unidas. A Assembleia Geral, composta por todos os países membros, o Conselho de Segurança, que para mim é o grande problema, formado por 5 membros permanentes, ex-União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, França e China, e mais 10 membros provisórios eleitos pela Assembleia Geral. Esses 10 membros são provisórios, têm mandato. Os permanentes têm direito a veto. Um só vetando, a votação, mesmo por maioria, de um determinado tema, não vinga, porque houve o veto de apenas dos 5. Então, é um modelo ainda injusto. No secretariado, presidido pelo secretário-geral e com a atribuição de administrar e organizar a instituição, o Conselho Econômico e Social, ao qual estão ligados diversos órgãos como o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e a Corte Internacional de Justiça, CIJ, órgão jurídico da ONU, com sede em Haia, na Holanda. Então esse órgão aí é fundamental, certo, para o julgamento de crimes de guerra, por exemplo, de violações relacionadas a genocídio, por exemplo, né? Agora, a principal pauta dos direitos humanos diante de tudo isso sempre foi a proteção contra o próprio Estado, contra o autoritarismo. Certo? Não foi a proteção em face de uma ou duas pessoas, de forma alguma. Pelo contrário, foi a proteção contra o próprio Estado. Essa é a gênese, essa é a análise correta acerca da face ou das facetas dos direitos humanos. Agora, a declaração em si, que nós veremos nas próximas aulas, ela tem um problema, ela não é execuível por si só, ela não é execuível. Ela é uma declaração de intenções. Mas depois dessa declaração de 1948, nós tivemos a assinatura de diversos pactos que são vinculantes para os Estados. Em 3 de janeiro de 1976, entra em vigor o Pacto Internacional sobre Direitos Humanos, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Direitos de Segunda Geração. Em 3 de janeiro de 1976, entra em vigor o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Direitos de Segunda Geração, portanto. Certo? Então, vinculava os Estados, e nós veremos essa declaração de forma mais detalhada.
Em 23 de março de 76, no mesmo ano, entra em vigor o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que se constitui de preâmbulo e 53 artigos. Esse pacto impõe uma obrigação internacional aos Estados-partes na concretização dos direitos de primeira geração. Então, veja, o primeiro pacto foi para a proteção, para a execuibilidade dos direitos de segunda geração, e o segundo pacto para a execuibilidade dos direitos de primeira geração. São pactos extremamente importantes para o cumprimento dos direitos humanos. Então, nas próximas aulas, nós estaremos aqui falando mais sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nossa atividade da próxima semana, ela será aplicada até aqui, certo? Até esse conteúdo de hoje. Então, para a nossa prova, tem os textos de apoio que estão no plano de curso, que estão disponíveis no PVAI, tem os vídeos que eu deixei para vocês assistirem, tem as aulas gravadas também. Portanto, está tranquilo, certo? Eu darei um prazo aí de 3 dias para vocês efetuarem as atividades, tá certo? A atividade de semana passada está aberta até hoje apenas, não é? Apenas não, né? Suficiente para vocês fazerem. Semana que vem nós temos a atividade que ficará durante um certo tempo também no ar para vocês fazerem, e aí nós fechamos esse ciclo da primeira unidade do nosso curso, né? E daqui a 15 dias nós voltamos com mais uma aula, continuando já a segunda unidade do nosso curso. Portanto, bom final de semana, um abraço, usem os nossos canais de comunicação e nós estaremos sempre à disposição para respondê-los, tá ok? Obrigado, até lá, um bom final de semana.